Hoje nos cabe falar sobre um capítulo inteiro desse livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 8, que chama Bem-aventurados os que têm puro coração. A gente vai começar essa conversa falando os pontos principais desse capítulo e depois, inspirado numa palestra de um palestrante espírita, nós vamos refletir sobre a pureza de coração e como conseguir obtê-la, né? Saímos daqui com uma lição de casa, né? Nos tornarmos puros de coração. Já vou dizendo que não é fácil, hein? Bom, tá aqui. O Evangelho começa falando dos puros, dos que têm puro coração, e é preciso que a gente clarifique esse conceito de pureza, que está intimamente ligado à simplicidade, à humildade. Ou seja, ele não convive com o egoísmo e com o orgulho. Então, quem tem puro coração não é uma pessoa orgulhosa e não é uma pessoa egoísta, né? Jesus compara essa pureza de coração com a infância, né? E ele também faz essa comparação da infância em outros trechos do Evangelho com a humildade. Nós que estudamos um pouquinho da doutrina espírita, nós podemos refletir e dizer assim, mas essa criancinha tão linda que nos sorri, não é um espírito inocente, puro, simplesmente porque está habitando o corpo de uma criança. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, e daí vamos vivendo, fazendo as nossas escolhas, usando o nosso livre-arbítrio e vamos evoluindo. Primeiro, nos tornando espíritos imperfeitos, depois espíritos bons, e chegaremos todos a espíritos puros. O tempo que levará isso, para cada um, é um, né? Então, quando a gente reflete, a gente diz, mas será que Jesus estava certo de comparar as crianças à pureza de coração, né? Porque quando a gente encarna, a gente traz com a gente as imperfeições que a gente não conseguiu resolver na vida anterior. Só os espíritos que já atingiram a perfeição é que têm essa pureza de coração. Mas fazendo uma análise ainda mais minuciosa, a gente entende que Jesus se refere àquela criança da primeira infância, que ainda não manifestou as suas imperfeições. Ela está ali, né, ainda formando o seu temperamento, o seu espírito, para chegar na adolescência e daí sim se manifestar. Então, realmente, a criança, nesta fase, ela é pura, ela tem aquela candura que nos conquista, né? E é importante, nesta fase, que a gente atue, nós como pais, mães, avós, professores, orientando, porque é nesta fase que o espírito está mais maleável, ele aceita melhor as orientações para poder evoluir, para poder corrigir imperfeições que tenham ficado de vidas anteriores. Então, nós seremos como professores para essa evolução
desse espírito ainda em formação. E como nessa fase eles estão mais receptivos, fica para nós mais fácil essa missão. Porque eu vou te falar, na adolescência, é para os fortes, né? Daí fica um pouquinho mais difícil quando a gente não põe limites um pouquinho antes, né? Opa, foram 2. Nossa, foi um monte. Volta tudo. Aí. A verdadeira pureza não está só nos atos, está também nos pensamentos. Porque quem é um espírito puro não tem mau pensamento, né? E Jesus, ele analisa nossos pensamentos também. Se nós temos pensamentos ruins, pensamentos que podem resultar em alguma ação ruim, nós vamos ser julgados por esse pensamento também. E à medida que esse espírito vai evoluindo espiritualmente, ele pode usar o seu livre-arbítrio para fazer escolhas mais acertadas, porque todo mau pensamento tem origem numa imperfeição, né? Imperfeição da alma. Também é certo que nós podemos contar com bons espíritos, né? Os anjinhos que nos intuem, nos orientam, e também com aqueles espíritos preocupados em nos arrebanhar para o mau caminho, né? Por isso, não podemos esquecer nunca dessa máxima. Orai e vigiai. Vigiai, inclusive, os pensamentos, né? Tudo inicia com um pensamento. E por a gente poder repelir um mau pensamento, não torná-lo uma atitude, nós nos sentiremos vitoriosos, porque é uma guerra interna. Quando a gente está em processo de mudar um mau hábito, um mau pensamento, um mau comportamento, a gente tem que lutar, tem que fazer um esforço para isso. Então, quando a gente consegue vencer essa má tendência, a gente ganhou uma guerra, a gente saiu vitorioso desse processo. E evoluímos, pelo menos nesse quesito. Então, os espíritos, eles podem ser já sem nenhum pensamento de mal. Vamos comparar com a árvore verdinha ali, bonitinha, que já efetuou o seu progresso, com a árvore amarelinha, que ela tem ainda alguma inclinação para o mal, mas ela repele, está em processo de progresso, e a árvore cor tijolo, que ela tem o pensamento, mas ela não consegue vencer. Ela se compraz com o mal. Que também daí precisa de um esforço muito maior para o seu progresso, mas vai chegar lá. Agora sim. Os escribas e os fariseus julgaram Jesus, e diz no Evangelho, porque ele e os seus discípulos não lavavam a mão antes das refeições. Porque o conceito de pureza na época era tido por rituais, era uma pureza ritual. Eram atitudes padronizadas que levavam à pureza. E não eram mais exteriores do que interiores, para se ficar puro. E não era só o ato de fazer higiene, porque é bom, né? Lavar a mão e tal, antes das refeições.
Era um ritual de fazer não sei quantos movimentos, virado para um lado, virado para outro, né? Para Meca, sei lá, não sei, estou chutando aqui, mas era um ritual mesmo de lavagem de mão que eles tinham que fazer antes das refeições. E Jesus não fazia, de propósito, para chamar a atenção sobre o que é importante e o que não é importante. E quando ele foi questionado, simplesmente assim, ele disse: vocês são hipócritas, porque vocês acham que me louvam pelas palavras, mas não me têm no coração, não me têm no interior. Então, não é uma questão de aparência a pureza. E ele continua dizendo: não é o que entra pela boca do homem que o macula, é o que sai pela boca do homem e que vem do coração. Então, são blasfêmias, ofensas, maledicências, fofocas, e nós podemos ficar horas aqui falando o que pode sair pela boca do homem e o tornar impuro. E não o fato de comer sem ter lavado a mão, né? E o Evangelho ainda diz que o objetivo da religião é aproximar o homem de Deus. É fazer aquela ligação, religar, né? O homem a Deus. Então, para ele conseguir se aproximar de Deus, ele precisa se melhorar, estar próximo à perfeição. Então, toda religião que não torna melhor o homem, ela não cumpre o seu papel, porque não vai aproximar o homem de Deus. Quando a gente vê essas guerras santas, como está acontecendo, infelizmente, lá na Terra Santa, né, Jerusalém e tal, se matando por diferenças de crenças religiosas, será que essa é uma religião que cumpre o seu papel? Difícil, né? Difícil julgar, não é o nosso papel, mas faz a gente pensar, né, sobre o papel da religião. E ainda tem mais 3 partezinhas do Evangelho para a gente comentar aqui, dentro desse capítulo, que é sobre os escândalos, sobre o deixar vir a minhas criancinhas e sobre a cegueira. Escândalo entendido por toda manifestação de vícios e de imperfeições do indivíduo, né? O escândalo é o resultado do mal moral. E como nós somos todos espíritos imperfeitos, eu não quero dar uma má notícia para vocês, se tiver algum espírito bom aqui, me desculpe, né? Mas a grande maioria está nessa classificação de espíritos imperfeitos, porque a gente ainda tem paixões, né? A gente tem que entender que nós estamos num mundo de provas e expiações onde o mal ainda é uma tendência. Nós temos a propensão para o mal. Só que o mal resulta dessas imperfeições, mas ele não é obrigatório. Isso é bom. Nós podemos fazer outras escolhas. Usar o nosso livre-arbítrio para o outro lado. Nós temos muitas tentações, os vícios, e aí essa imagem assim parece que juntou, né, os piores dos vícios. E o homem que se deixa levar por isso, ele é a vítima de si mesmo, né? Quando ele se cansar de sofrer, ele vai procurar o bem, ele vai pedir ajuda, ele vai trabalhar para vencer esses vícios. Então, o Evangelho diz, é assim que Deus tira do mal
o bem, como um exemplo, como um contra-exemplo, como uma experiência que vai fazer a pessoa mudar, né? E, lógico, todo mundo aqui já ouviu falar que a Terra está num processo, que é um processo demorado também, para se transformar num mundo de regeneração, onde o bem vai prevalecer. E nós vamos ser habitados apenas por homens de bem, que nós não vamos mais desejar o mal para o nosso próximo. Quem viver, verá, né? Essa expressão do Evangelho, se a sua mão for causa de escândalo, cortai-a, não é para ser levada ao pé da letra, é para simplesmente você erradicar do teu interior aquilo que é um mau sentimento, que te leva a um mau caminho, né? É nesse sentido que foi falada essa frase. Tirar toda a tendência, toda a propensão ao mal. E essa parte do deixai vir a mim as criancinhas, o Evangelho nos explica que não se referia somente às criancinhas da primeira infância. Alguém já viu comentários sobre a infância espiritual, né? Então, os espíritos sofredores, os espíritos que estão perdidos, Jesus chamava para poder amparar, para lhe dar uma direção, né? E ele gostaria muito que esses espíritos fossem caminhando cambaleantes na direção dele, mas entregando a confiança, sabendo que iam ser amparados, né? Achei linda essa imagem da criancinha começando a andar ali com a mãe, né? E Jesus falava em vários textos do Evangelho, deixai vir a mim todos vós que estiverem cansados e atribulados, porque eu quero ensinar o remédio para esse sofrimento. Como vocês podem curar as suas feridas. E está escrito no Evangelho, é o amor. Então, nós sabemos já como resolver isso com caridade, com amor. Porque esse amor, essa centelha divina, todos nós temos dentro de nós. E é uma joia, pode ser comparada a uma pérola, a um diamante, tem vários trechos de livros que comparam isso a joias, porque realmente é uma coisa extremamente importante e foi deixada ali dentro para que ninguém possa acessar, destruir, né? Somos nós que temos que desenvolver, fazer frutificar, florescer essa centelha divina. E por última a parte do Evangelho, quando fala de bem-aventurados os que têm puro coração, ele fala bem-aventurados os que têm fechado os olhos, se essa visão foi causa da sua queda. Porque se a gente acredita que Deus é infinitamente justo e bom, nós não podemos acreditar que uma pessoa enxergue a outra não por puro capricho, escolhido assim a dedo, é sorteado. Não é por aí. Então, com esse conhecimento da doutrina que fala sobre as causas das aflições que podem ser desta vida presente, olha, isso é importante, porque muitas vezes a gente está preocupado, meu Deus, o que eu fui na outra encarnação para sofrer tanto assim? Não é na outra, você está errando nessa aqui, você tem a chance de mudar isso aqui, né? Mas pode ser de vidas passadas também. E a gente precisa usar isso a nosso favor, porque Deus disse que a criatura é sempre punida por aquilo que pecou, que errou. Parece uma pena de talhão, né? Olho por olho, dente por dente.
Mas não é bem assim. Por vezes, lá no Ministério da Reencarnação, nós mesmos chegamos por arrependimento e pedimos alguma prova bem grave para a gente poder expiar o mal que a gente fez. Né? Então, assim, não é uma coisa que veio designada, você causou a cegueira, você vem cego agora. Não é assim. Eu posso ter causado a cegueira e, nessa encarnação, ser uma excelente oftalmologista, que eu vou curar a visão de milhões de pessoas. Descubro lá uma técnica revolucionária que acaba com catarata, enfim, qualquer outra coisa. Eu vou estar expiando o mal que eu fiz. Não é tudo pena de talhão. Então, sobre o Evangelho, o que nós tínhamos que conversar era isso. Resumo do capítulo com esse título. Agora, nós vamos refletir sobre a pureza de coração, como obtê-la. E para isso, então, eu falei que eu me baseei numa palestra. Eu pus a imagem dele, porque quem conhece o Haroldo Dutra vai olhar e vai dizer, meu Deus, é clone do Haroldo Dutra. Já vi até alguns comentários, meu Deus, é filho do Haroldo Dutra, mas o sobrenome é completamente diferente, então eu não sei. Mas é igual. E quando você vê ele falando, o jeitinho, meu Deus, olha, é parecidíssimo, mas vale a pena. Eu super recomendo para vocês, se vocês quiserem escutar palestras desse Arturo Valadares. Ele fala de vários assuntos, ele é de São Carlos, no estado de São Paulo, interior de São Paulo. E o Haroldo Dutra é de Minas, né? É juiz ou desembargador, sei lá, em Minas. E é um menino, assim, de um conhecimento da doutrina que, olha, meu Deus, vale a pena. E ele faz essa reflexão sobre a pureza de coração, dizendo que todos nós buscamos, né, estreitar o nosso relacionamento com Deus em qualquer religião, né? E para a gente poder estreitar esse coração, essa relação com o Criador, nós precisamos nos melhorar, né? Então, esse é o processo que vai nos permitir ver a Deus, ampliarmos a nossa capacidade perceptiva, né? Para poder ver Deus em toda a parte. E para isso, nós contamos com o estudo da doutrina espírita, que ele nos revela nas suas obras que o Criador não é apenas transcendente, maior que a criação. Ele é emanente, ele está em toda a criação. E isso está dito na Gênese, no Livro dos Espíritos, em várias obras espíritas, né? E que esse processo de evolução do espírito é um processo que depende de a gente arregaçar a manga, fazer um esforço hercúleo, do autoconhecimento, de fazer um propósito de se melhorar, primeiro em pequenas coisas e depois ir se melhorando naquilo que a gente precisa, né? Não quer dizer que vai ser fácil, mas ele precisa ser iniciado. E tenham a certeza, não dá para desanimar quando a gente pensa que a gente deu 2 passos para frente e 3 para trás. Às vezes parece que a gente diz, ai meu Deus, não consigo, por exemplo, eu não consigo ficar nervoso no trânsito, me irritar com uma pessoa que faz uma coisa errada. É uma bobagem, mas por que eu vou ofender a pessoa? Pode ser que até que ela nem escute, mas para que isso, né? Aí você consegue, não, 3, 4 vezes, pá, beleza, agora eu já superei esse problema. Daí vem
uma pessoa e comete uma atrocidade que você põe a mão na cabeça e meu Deus do céu, volta ao status quo. Não, mas você já está consciente, já sabe, já vai, da próxima vez já vai resistir melhor a essa outra, né? Atitude da pessoa, enfim. E assim são com todas as coisas que a gente precisa evoluir. Por que a gente precisa evoluir? Porque a gente quer se conectar com Deus, a gente quer ver a Deus. E para isso a gente precisa se melhorar. Então nós temos um objetivo maior. Então, e quando a gente consegue ver a Deus, quando a gente consegue se melhorar, chegar à perfeição, a gente vai ser feliz, uma tranquilidade duradoura, né? Quem não almeja isso? Só que depende de bastante esforço, né? E Jesus resumiu muito nessa frase: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E o que é ver a Deus? Ver não no sentido da visão física, é o compreender, é o entender a Deus, né? Esse é o sentido, é ter um novo olhar para o mundo, para as criaturas que convivem conosco, vendo além das imperfeições presentes agora, potencialidades para o futuro. A gente não vê isso nas crianças, a gente não enxerga potenciais, a gente não incentiva, a gente não ajuda. Nós temos que ter esse mesmo comportamento com os espíritos que estão na infância espiritual. E a gente vai buscar alguns conceitos no Livro dos Espíritos para ajudar a entender como a gente vai ver a Deus. Dentro da parte Atributos da Divindade, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os Espíritos dizem: não, falta-lhe um sentido. Mas Kardec não desanima, graças a Deus. Será dado um dia ao homem, se agora a gente não consegue ver, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus. Aí então ele o verá e o compreenderá. Foi dada uma luz no fundo do túnel, graças a Deus. Então, os espíritos nos dizem bem claramente que para a gente poder compreender Deus, nós vamos precisar completar o nosso processo evolutivo. Vamos precisar nos dedicar a isso. Porque nós temos dentro de nós aquele sentido que ainda não se manifestou por conta das nossas imperfeições. Aquele sentido que vai nos permitir ver a Deus. Então, nós temos que nos entregar a esse processo evolutivo, porque ver a Deus depende do nosso processo de evolução. Então, nós precisamos nos dedicar a progredir, a avançar espiritualmente. Para isso, como nós temos um sentimento lá ainda latente, um sentido, nós precisamos investir no conhecimento de nós mesmos, em desenvolver as nossas potencialidades, as nossas habilidades. Para isso, a vida social nos ajuda muito. Muito, isso está escrito.
nas obras espíritas. Nós precisamos do outro para evoluir. Kardec investigou e depois compilou a doutrina espírita fazendo perguntas, né, aos espíritos superiores. E ele, por vezes, para chegar num ponto que ele estava querendo, ele fazia 2, 3, 4 perguntas. Às vezes uma pergunta, quem já leu as obras, né? O Livro dos Espíritos, por exemplo, tem questão, eu vou chutar aqui porque eu nunca guardo qual é a questão, mas, por exemplo, 232A, 232B, 200... Então, assim, ele ia separando, questionando ponto por ponto. E o Arthur Valadares fala que, inclusive, a equipe espiritual que o atendia, e ele diz que acha que era São Luís, uma hora, quando o Kardec estava questionando algum ponto, ele chegou a dizer, quando o Kardec fez a terceira ou quarta pergunta, falou, agora você chegou no ponto que você queria. Então, assim, era um processo de investigação, de esclarecimento de todos os pontos, para não deixar dúvida. Então, aquela pergunta, será dado um dia? É para nos deixar uma esperança, um norte de como nós vamos conseguir compreender a Deus. E é quando nós investirmos no nosso processo de evolução espiritual, de progresso moral. É esse o caminho que vai nos permitir ter puro coração e poder ver a Deus. Vai melhorar a nossa relação com Ele. A gente vai desenvolver um novo sentido, como está escrito no Livro dos Espíritos, né? Agora vocês não conseguem ver Deus porque falta um sentido. Mas quando vocês perderem essa obscurecência da matéria e evoluírem, chegarem à perfeição, vocês vão conseguir ver a Deus, vão ter desenvolvido esse sentido. Então, é esse o nosso objetivo. Evoluir. E evoluir é purificar-se. Porque se nós chegamos de espíritos imperfeitos a espíritos bons e depois a espíritos puros, o processo de evolução é uma purificação, né? E é isso que nós queremos chegar a ser espíritos puros. Aqui estão as 3 ordens que eu falei. Os imperfeitos, bons e puros. E o que é um espírito puro? Os espíritos que acompanham essa ordem, primeira ordem, percorreram todos os graus da escala. Vieram desde simples e ignorantes a imperfeitos, bons e chegaram a puros. E se despojaram de todas as impurezas da matéria. Ou seja, eles não estão mais obscurecidos pela matéria. Eles podem ver a Deus. Tem mais. Eles não precisam reencarnar. Porque eles já evoluíram. Qual é o objetivo da encarnação? É a evolução, é chegar à perfeição. Então, se eles já são perfeitos, eles não precisam. Mas podem reencarnar como missão. Eles vêm para auxiliar o progresso, por vezes intelectual, por vezes o progresso moral da humanidade onde eles estão encarnados. E lá para frente, se nós, encarnados aqui, não conseguimos ver Deus porque falta um sentido, Kardec lá para frente pergunta, mas os espíritos veem a Deus? E a resposta é, só os espíritos superiores. O veem e o compreendem, porque os inferiores o sentem e o adivinham. Então, não é porque a gente fecha o olhinho aqui e vai abrir o olhinho lá no mundo espiritual que a gente
Oi, chapa, você que é Deus, tal, tal. Não, não é assim. Nós temos que continuar esse processo de evolução por várias encarnações para a gente conseguir ver a Deus no plano espiritual como espíritos puros ou em missão aqui. E ainda se fala que os espíritos imperfeitos, eles têm uma visão fragmentada do Criador. E eu gostei dessa imagem assim de uma cúpula, que ela está toda tremida, assim, ou seja, a gente não consegue compreender o todo. Só os espíritos superiores é que o veem por completo, né, e o compreendem. E é um processo longo. Nós vamos ver várias escadas aqui nessa conversa de hoje, porque tem muito a ver com esse esforço do progresso moral, da evolução, sabendo que não é assim, né, que a gente dorme com boas intenções e acorda já evoluído. Não é fácil. É um processo gradual e que depende muito do nosso esforço. Tem espíritos que a gente tem conhecimento que ficam estacionados por milênios, né? Porque a gente não retrograda, mas estacionar por nosso comportamento, por nossa falta de esforço e de progresso, a gente pode, né? Então, é um processo demorado, mas o que nós buscamos é essa evolução que vai purificar o nosso coração. E como que a gente consegue isso? Já cuidando dos nossos sentimentos. A gente sabe os sentimentos que nos trazem boas energias, que são produtivos, que são criativos, que são construtivos, por assim dizer. E sabe aqueles sentimentos que não contribuem em nada e apenas roubam a nossa energia. Então, nós já podemos cuidar evitando que se manifestem esses sentimentos ruins, né? E, por vezes, a gente faz uma confusão achando que as aparências é que são importantes, quando, na realidade, o que importa é o nosso íntimo, né? Não adianta eu estar aparentemente bem, ser uma boa pessoa, e daí, quando ninguém está olhando, estou eu aqui fazendo coisas condenáveis, né? Tratando pessoas mal. Ah, porque não tem a minha amiga aqui, não tem uma pessoa que eu conheço, eu vou tratar mal uma pessoa humilde ou qualquer coisa assim. Então, não é a aparência que importa. Nós somos observados muito mais que imaginais. Está escrito no Livro dos Espíritos. Então, não adianta a gente achar que só o que a gente faz para aparecer. Não é. E Jesus, na época dele, ele enfrentou vários questionamentos. O primeiro estava lá, no livro, no Evangelho, sobre não lavar as mãos, ele e os discípulos, etc. e tal. Mas, como eu disse, ele fazia de propósito, porque ele queria chamar a atenção que aquele ato era um ato exterior, de uma pureza ritual, que não tinha a ver com o verdadeiro conceito de pureza, a pureza legítima, que era da reforma íntima, de cuidar das atitudes, de se preocupar com o próximo, né? Mas era o que era vigente na época. Os fariseus, os homens da lei, eles também questionavam Jesus dele conviver com pessoas, com gentios, com publicanos, com prostitutas. Nossa Senhora, não pode um negócio desse, né? Porque eles tinham um conceito de que se eles convivessem com pessoas impuras, cadastrados, classificados por eles como impuras, né?
que eles iriam perder a pureza, eles iam se contaminar com aquela impureza. E Jesus não estava nem aí. Ele queria mostrar que ele estaria onde as pessoas precisassem desse amparo, desse auxílio, dessa orientação espiritual. Então, ele estava sempre no meio dos pecadores, dos gentios, dos publicanos, enfim, no meio das pessoas comuns. Ele não afastava as pessoas para não se tornar impuro. E ele era questionado mais também porque ele fazia, além de não lavar as mãos antes da refeição, ele fazia refeições na casa de gentios, de publicanos, etc. e tal. E à época, e talvez até agora, a refeição ela é um sinal de comunhão, de integração com a pessoa, de intimidade. E as pessoas, os fariseus, os homens da lei, não pode você entrar na casa, sentar à mesma mesa que uma pessoa impura. E Jesus ainda, além de fazer, ele ainda questionava, ele disse, vocês são como túmulos caiados, pintados por fora e podres por dentro. Então, vocês se preocupam com a aparência, com rituais e não com o interior. Olha, você vê uma maçã assim, você diz, nossa, que coisa linda, mas ela está podre por dentro. Então, a gente precisa ver a essência das pessoas, o verdadeiro eu, né? Eles se horrorizaram quando Jesus permitiu que uma prostituta lavasse os pés dele numa tarde lá. Daí Jesus disse, mas olha, não é isso que vai os deixar puro, né? Porque essa questão, essa pureza legítima, ela não está em onde nós vivemos, com quem nós convivemos, está na maneira com a qual nós convivemos com o nosso próximo. Como nós nos relacionamos, como nós ajudamos. Então, esse respeito, esse olhar para o outro sem julgamentos, é o que nós podemos fazer para o nosso progresso moral, para a nossa evolução e tentar conquistar essa pureza de coração. E para chamar a atenção da época sobre essa pureza ritual e a pureza legítima, Jesus falava por meio de parábolas. E quem não conhece a famosa parábola do bom samaritano, né? Tinha lá uma pessoa ferida que foi atacada por ladrões. E aí passou um sacerdote, um levita, e simplesmente assim, olhavam dos seus laios e desviaram. Por que eles fizeram isso? Eles estavam de acordo com o conceito de pureza da época. Eles tinham saído do templo de Jerusalém, onde fizeram todos aqueles rituais, saíram de lá puros. Se eles tocassem numa pessoa impura que eles não conseguiam reconhecer porque ele estava ensanguentado, ferido, se ele era judeu ou gentil ou publicano, se eles tocassem num gentil ou num publicano, já iam ficar impuros. E era difícil voltar para Jerusalém, fazer todo aquele ritual de novo para voltar a ser puro. Então, eles tinham até um padrão de uma distância, eu não sei exatamente quanto, 5 metros, 1 metro, 2 metros, de distância que eles tinham que passar das pessoas que não eram judias para poder manter a sua pureza. Já o samaritano, que era considerado herege na época, não fazia todos aqueles rituais, ele viu uma pessoa sofrendo, necessitando, ele parou e falou, vou ajudar. E aí ele derramou azeite, vinho, para curar as feridas daquela pessoa. O mesmo azeite, o mesmo vinho que o
levita e o sacerdote ofereceram no altar do templo para fazer louvor a Deus e se purificar. E aí Jesus questiona quando termina a parábola: quem é mais puro? O sacerdote, o levita, que passaram ao largo de uma pessoa necessitada, ou o samaritano, que se compadeceu, que auxiliou, que teve uma atitude de amparo, né? Então, Jesus chama atenção para o que é a pureza legítima e não a pureza ritual. Inclusive, ele estava sangrando e quem tocasse numa pessoa sangrando já ficava impuro. Por isso ficou tão famoso o milagre que Jesus salvou a mulher hemorroíça, né? Que ela era considerada impura e ele salvou. Tem uma outra parábola que está em Lucas 18, que é do fariseu e do publicano, onde os dois entram no templo para fazer suas orações e o fariseu de pé, com aquela empáfia, né, olhando para cima, diz: bom, eu sou um bom homem, porque eu pago o dízimo, porque eu não sou infiel, né, porque eu jejuo não sei quantas vezes, enfim, foi lá enchendo, né, de orgulho das suas atitudes. E o publicano se ajoelhou humildemente, não conseguia nem olhar para cima, ele disse assim: Senhor, tende misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus diz: claro, você se arrependeu, né? Quem tem mais pureza no coração? Aqui. E Jesus ainda fala do fariseu, não criticando, diz assim: ele ainda não compreendeu o que é a verdadeira pureza, né? Então, assim, Jesus, à época, ele teve várias atitudes para chamar a atenção para o que é importante. E Emmanuel, ele tem vários livros que ele cita essa postura de Jesus, aonde ele invertia o conceito vigente na época, né? E ele tinha propriedade para isso, porque, como diz Emmanuel, Jesus era do espírito mais puro que já pisou nesse planeta, né? E ele veio para mostrar que a pureza, no meio da impureza, ela não se perde, ela auxilia aquelas pessoas que estão com suas imperfeições a se melhorar. Então, ele nos convida a um novo olhar para os nossos irmãos. Um olhar sem julgamentos. Um olhar de auxílio. De enxergar a potencialidade que eles possuem. E aí vem os exemplos que Jesus maravilhosamente, né, nos deu. Porque quem consegue enxergar para além das aparências, consegue sentir a essência. E Jesus, com a sua pureza de coração, ele conseguia. E ele nos deu vários exemplos. Madre Teresa também, um espírito bastante elevado, né? Ela nos mostrou que ela conseguia exercer o bem independente das circunstâncias, né? Jesus, para muitos, a manjedoura, ela estava num lugar desprezível. Só que Jesus via Deus em todos os lugares, por sua pureza de coração. Então, ele fez uma comparação da manjedoura com a humildade. Olha que coração puro de Jesus. Maria de Magdala, para muitos, era uma pessoa completamente sem valor, uma mulher impura. Jesus enxergou nela o seu interior, a sua vontade de mudar.
e a tornou a mensageira da ressurreição. Foi ela que veio com a mensagem. Ele vive. E por que ele não escolheu a mãe dele, Tiago, Simão Pedro? Porque ele reconheceu esse esforço de mudança nela. E ele queria deixar isso para a posteridade, esse reconhecimento, com essa missão dela. Outro espírito humilde, semi-analfabeto, pescador, Simão Pedro. Jesus enxergou a potencialidade nele para deixar ele como o maior paradigma da fé cristã. Pelo seu espírito puro. Judas era um comerciante que tinha atitudes não muito louváveis em favor de si mesmo. Jesus enxergou nele um espírito laborioso. Investiu, incentivou, acreditou até o último minuto. Tanto que na última ceia, ele partiu o pão e, como era de praxe, o primeiro pedaço ele dava para quem ele queria homenagear. Para quem ele deu? Para Judas. Como quem diz, aqui você tem um amigo. Judas ainda se perdeu, acabou traindo. Quando ele chegou com o guarda para prender Jesus, ainda Jesus o reconheceu e disse, amigo, aqui viestes. E ele já sabia da traição. Quem de nós poderia ainda chamar de amigo alguém que nos traiu? Isso é pureza de coração. É enxergar a potencialidade, é saber que aquele mal, aquela imperfeição de Judas, ele iria se melhorar. E segundo Arthur Valladares, eu não li a respeito, Judas já se redimiu como Joana d'Arc. Temos o exemplo de Saulo, que era uma pessoa defensor da lei antiga, né? Era uma pessoa violenta, orgulhosa. Jesus enxergou nele um coração habilitado para ser o maior divulgador do cristianismo. Nós temos o nosso maior exemplo, segundo o Livro dos Espíritos, é Jesus. Então, que é possível, é possível. Quando nós formos espíritos puros, nós vamos enxergar tudo isso que Jesus enxergava nos espíritos ainda imperfeitos. Ele jamais se insulou, se achando superior aos outros. Ele conviveu com o povo, com os pecadores, como nós, né? Mas sempre com um olhar compreensivo, com uma paciência, com um entendimento, né? Porque ele tinha um coração iluminado. E é esse coração iluminado que nós buscamos com essa pureza de coração. Porque ele é tão iluminado que ele clareia a nossa visão, para que nós possamos enxergar Deus em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os nossos irmãos. Eu vou só falar sobre essa Vinhas de Luz aqui, que fala do Ananias, que depois que Paulo se converteu em Damasco, né, Ananias restitui a visão a Paulo. E Paulo diz que ele se sentiu, está escrito no Vinha de Luz, no capítulo 147, que ele sentiu como se tivessem saindo escamas do olho dele quando ele voltou a enxergar. E Emmanuel faz essa comparação que nós precisamos tirar essas escamas dos nossos olhos, dos nossos
sentidos do nosso coração para perceber a presença de Deus em todos, né? Então, essa é a mensagem de hoje, que nós precisamos lavar a nossa alma, trabalhar no bem. E o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea, a obscurecência da matéria, é praticar a abnegação, é o desapego. E fala, nós não temos um coração ainda que podemos amar com a intensidade que Jesus amou, mas nós podemos servir. Isso nos é permitido. E nesse serviço do bem, nós já estamos trabalhando para a nossa elevação moral, para a nosso crescimento espiritual. Então, que todos nós possamos buscar essa pureza de coração. E, para terminar, eu vou pedir para você me ajudar a pôr uma musiquinha, não é bem uma musiquinha de Louis Armstrong, né? Que eu considero uma prece, e ela fala sobre esse novo olhar, para a gente sair daqui inspirados a essa nova postura. O som não está saindo? Eu acho que não. Por causa do... tá conectado. Ah, que pena. Então vai ficar, depois vocês em casa, vocês escutem essa música, What a Wonderful World, porque ele fala sobre esse olhar para o mundo e vendo toda a maravilha do mundo, nas pessoas também, né? Que a gente precisa amar as pessoas.